Olá, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Diálogo 360. Obrigada a você que está sempre por aqui aguardando o dia de divulgação de vídeo e que dá as mãos aqui comigo para aprender sobre tantos temas de saúde que a gente conversa aqui, tantas entrevistas, tantas conversas que a gente já teve que elucidaram situações que você ou alguém da sua família, um amigo, estão ou já passaram pelas situações. Então, conhecimento é algo que ninguém tira da gente, por isso que eu falo que a nossa bagagem vai ficando cheia de informação mesmo de qualidade, para que a gente possa ajudar outras pessoas, né? Que nós possamos ser agentes transformadores com informação, né? Através da informação, esse é meu papel aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre artrose de quadril. Primeiro entender o conceito de artrose e depois sobre esse desgaste. Será que ele é esperado com a idade? Tem outros fatores que fazem com que essa articulação seja desgastada precocemente? A gente vive cada vez mais, né? Então, hoje, aos 60 anos, 70 anos, estamos muito ativos. As pessoas com essa idade estão muito ativas e é assim que a gente quer chegar. 70, 80, 90, com independência, autonomia e com o corpo e a cabeça, a saúde em ordem. Tudo funcionando, né? Meu convidado hoje é super especial, Dr. Vitor Weissman. Ele é ortopedista, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Veio aqui para conversar conosco sobre esse tema. Doutor, seja bem-vindo. Obrigada por ter vindo. Toda a honra é minha. Muito obrigado pelo convite. Doutor, e é muito bom falar sobre esse assunto, porque eu abri o nosso podcast, o episódio falando sobre isso. A gente está vivendo cada vez mais. Então, assim, é o mesmo corpo que tem que acompanhar, né? Portanto, a gente deve cuidar muito melhor dele, né? E aí, quando a gente fala desses desgastes, o desgaste que vem com a idade, é esperado que aconteça o desgaste. Veja bem, 60 anos, antigamente, era o fim da linha. Hoje não é mais, né? Então, hoje não dá nem para se aposentar mais, doutor. Tem que continuar trabalhando, a vida ativa, né? Então, assim, a gente espera que as nossas mudanças aí consigam alcançar a melhor qualidade para o nosso corpo e que as articulações consigam resistir. Para isso, a gente tem que tomar decisões cada vez mais cedo, né? Mas para iniciar a falar de artrose de quadril, conceitua o que é a artrose, só para a gente não perder de vista. E aí a gente fala dessa articulação tão importante que é o quadril. Bom, vamos lá. Artrose do quadril, o termo técnico é um desgaste da cartilagem, no caso da articulação coxo-femoral, né? Ela vai desgastando normalmente quando a gente vai envelhecendo, como você bem falou, lógico, mas tem outros fatores muito envolvidos, né, nesse processo da degeneração articular, como doenças metabólicas, como artrite reumatoide, gota. Muito comum pegar, principalmente você que é de São Paulo, né? Pegar artrose pós-traumática. O que é isso? O paciente, ele teve uma fratura quando era mais novo, operou. A gente vai envelhecendo e vai desenvolvendo uma artrose mais precocemente do que o processo natural, né? Tem outros fatores, como doenças da infância, né? Tem duas doenças muito importantes envolvidas nesse fator, que é a doença de Legg, Calvé-Perthes e epifisiólise, muito envolvidas nesse fator. Displasia do desenvolvimento do quadril também pode desenvolver uma artrose mais precoce. Então, são doenças da infância, né? Quando você vai envelhecendo, você pode desenvolver mais precocemente, até antes dos 60 anos, 40, 45, né? Não é incomum pegar isso, né? E outra coisa também, tem uma doença chamada impacto femoroacetabular, né? Que é a junção entre a cabeça e o colo do fêmur, né? Forma uma corcova, uma gibosidade. Isso vai encostando uma estrutura importante do nosso corpo chamado labrum. Ele é um selante. Ele aumenta o acoplamento entre a cabeça do fêmur e o acetábulo. Você lesionando o labrum e você não tratando devidamente, você pode desenvolver, conforme vai envelhecendo, uma artrose provinda do impacto. Então, muita gente
não é subdiagnosticado esse problema, você vai ver qual que é a origem, né? Vai fazer investigar corretamente e você vai identificar que a origem é esse o fator, né? Então tem o fator metabólico da idade, né? Fatores pós-traumáticos, né? E idiopático, que a gente não sabe de onde que veio. Legal. E aí, uma questão que eu acho interessante em muitas especialidades é: se não tem dor, a gente não vai ao médico. Aí a gente não faz esse rastreio. Você não chega num médico e fala: deixa eu ver como estão as minhas articulações. Se você não tem dor, se você não caiu, se você não teve um trauma, né? E aí a gente não sabe nem como era antes. E se você tem um metabolismo que não te favorece, né? Sim. Então, a partir do momento que fez o diagnóstico, normalmente ele vem com dor, é isso? Com certeza. Normalmente o paciente vai chegar no consultório apresentando dor, limitação ou uma claudicação que vem mancando, né? A principal característica de dor provinda da artrose, né, é uma dor que pega a região inguinal, a virilha, né? Pode pegar a região anterior, na frente da coxa, pode, até a região posterior, mas é mais característico quando pega a região inguinal, a virilha, né? Então, muitas vezes vem um paciente encaminhado de outro colega, fala assim: olha, eu tenho uma artrose, né? Eu vim aqui para tratar o meu problema da artrose. Aí, enfim, você vai investigar, você vai fazer uma anamnese apurada, ver a característica da dor, você vai fazer um exame físico, o paciente pode até ter artrose, né? Mas a característica da dor dele não é da artrose. É muito comum isso eu pegar na rotina de consultório. Às vezes o paciente tem dor na região lateral, né? Que é uma síndrome peritrocantérica, que é uma bursite, tendinite, síndrome conjunto, né? Então, muitas vezes, o paciente vem encaminhado ou chega no teu consultório achando assim: pô, eu tenho artrose, então, enfim, eu tenho que tratar. Mas tudo bem, a pessoa tem artrose e tem que realmente tratar, você não pode negligenciar o problema, só que a dor não é provinda da artrose. Perfeito, perfeito. E o que vai mudar? Houve o diagnóstico, então. E às vezes o que levou a pessoa ao especialista nem foi a dor da artrose, né? Ou ela sabia que tinha, ou foi até um achado, né? Ele suspeitou, enfim, um outro médico recomendou que procurasse o ortopedista, especialista. O que vai mudar na vida? Pode ser que precise, porque a gente fala muito da atividade física, mas pode ser que precise trocar o esporte da pessoa, pode ser que precise trocar a frequência ou a intensidade, de repente? Sim. A atividade com alto impacto, você tem que evitar, né? Como eu falei logo no começo, não é uma degeneração da cartilagem, uma lesão da cartilagem. Então, você não pode botar o teu corpo em situações extremas que você vai exigir muito da articulação e ter muito impacto. Mas tem alternativas, você não pode... Isso não é uma... Como é que eu posso dizer? Você está fadado a você não ter nenhum esporte. Você pode fazer atividade sem impacto. Algo em piscina, natação é ótimo, hidro é ótimo, bicicleta, né? Também tem gente que não gosta de água, pode lançar mão de bicicleta. Né? Olha, então, tem tanta oportunidade aqui, né? Tem muita opção. Muita opção para fazer de esporte. Você que pode ser que tenha que trocar, paciência, né? Melhor do que desgastar mais rapidamente, degenerar mais rapidamente, prejudicar mais essa articulação e outras articulações do nosso corpo também, né? Eu também vou deixar uma coisa muito clara, que é uma opinião minha, mas eu acho que vai muito de encontro com o que as pessoas pensam, né? A pessoa tem dor, tem artrose.
Você vai indicar, a não ser que seja uma artrose muito degenerada, que ela esteja muito limitada, que já tentou múltiplos tratamentos, não conseguiu. Aí sim, eu acho que de cara você pode pensar em uma artroplastia, botar uma prótese. Tudo bem, isso é uma opção. Só que você pode tentar por outros meios. Como a gente já foi bem dito, né? Com tratamentos fisioterápicos, acupuntura, eu gosto muito de acupuntura, né? Você pode lançar mão de outras alternativas não cirúrgicas antes, como uma viscosuplementação com ácido hialurônico. Você também pode botar um anestésico na articulação. Lógico, você pode lançar guiado por ultrassom, que é o estetoscópio do ortopedista, como por uma escopia, que é pelo raio-x dinâmico, isso em centro cirúrgico, né? Lógico que você vai dar uma postergada com a viscosuplementação, você dá uma postergada, é lógico. Pode retornar a dor? Pode, mas isso já vai dar um conforto para o paciente a longo prazo, né? Tá. É porque a gente já ouviu várias situações. Eu já ouvi, você já ouviu. Às vezes a cartilagem nem tá tão desgastada, mas a pessoa tem muita dor. Então, precisa fazer alguma coisa. E às vezes a cartilagem tá mais desgastada. Você, às vezes, já até só pelo exame, sugeriria a pessoa a fazer a cirurgia, mas ela também não sente tanta dor. Então, os cenários, eles podem mudar. Aqui eu vou pegar o cenário de quem não tá tão desgastado, mas tem muito sintoma. Então, pode ser que a pessoa não encare uma cirurgia. Tem o que fazer antes. Você falou dessa viscosuplementação e ácido hialurônico. Então, assim, ácido hialurônico ficou muito famoso. A gente ouve falar muito, né, para estética, mas para as pessoas saberem. O ácido hialurônico tem a densidade diferente, viscosidade diferente, né? Para estética é uma coisa, aliás, para estética já é muito diferente. A olheira é uma coisa, a boca é outra, enfim. O colágeno que o pessoal usa também para estética, né? O colágeno que a gente usa é o tipo 2. É totalmente diferente que é usado na estética. Ele dá uma postergada no processo da degeneração, ele dá uma estacionada, né? Então daria para... A suplementação com colágeno também é uma... Você tem que lançar mão de cara. Tá. Minha opinião, mesmo o paciente não tendo dor, tendo a degeneração, eu acho indicado. Tá. Né? O risco e o benefício. O benefício supera muito o risco. Aliás, para mim só tem benefício. Né? Perfeito. Pode ser por via oral, é ótimo, entendeu? Tem até colágeno, colágenos que também tem ácido hialurônico. Perfeito. Hoje no mercado. Eu acho melhor, lógico, indicação formal. Não é todo mundo que tem que fazer a viscosuplementação. Eu acho que para você tem que fazer as coisas no tempo certo e no momento certo, né? Tem que fazer tudo no momento certo. Você tem que ver o perfil do paciente, né? Para isso você tem que fazer uma anamnese apurada, fazer um exame físico correto, né? Você tem que determinar às vezes se o paciente é a dor realmente do quadril ou se é da coluna. Isso é difícil, né? E se é do quadril, é uma dor intra-articular ou extra-articular? Para isso tem exame físico e exame complementar. Então, você vai com isso tudo fechar um diagnóstico. Não é só por exame, você não trata o paciente com exame. Isso é um absurdo, você tratar o paciente só com exame. Você trata o paciente como todo, você trata a pessoa, você não trata exame. Perfeito, perfeito. Apareceu no exame, vamos tratar. Não é assim. Se não corresponde ao sintoma ali da pessoa, então... Por isso que eu falei no começo. Às vezes o paciente tem artrose, mas a dor não é provinda da artrose. Então você diria que o mais importante para o diagnóstico é anamnese e exame clínico. Então, paciente na tua frente, você ali fazendo algumas manobras, exercícios, tem que tocar para perceber. Sim, a gente tem que usar... A medicina é baseada em evidência. Então, você tem que usar o exame físico direcionado. É direcionado mesmo. É tudo técnico. Tudo tem que ser técnico. Pede o exame complementar. Eu acho importante fazer o exame complementar. Que seria, nesse caso, quais exames? Porque a gente... É raio-x, é tomografia, é ressonância?
Olha, vamos lá. Todo mundo tem dúvida assim, pô, eu peço uma tomo ou é ressonância, né? Bom, primeira coisa, o raio-x é importante, né? No caso do quadril em especial, o raio-x da bacia, da pelve, né? Em AP, com rotação interna de 15 graus, que é um AP verdadeiro. Você pode lançar mão de incidências para impacto femoroacetabular, que eu falei logo no começo aqui do podcast. Então, tem radiografias específicas para isso. Bom, fica o questionamento. Pô, quando é que eu lanço mão de tomografia? Quando eu lanço mão de ressonância? Ressonância é bom para ver partes moles. Tendão, bursa, labrum. É muito importante. Até a cartilagem dá para avaliar também na ressonância. Tomografia, quando é que você lança a mão da tomografia? Eu falo na vivência médica. Você lança a mão principalmente quando você tem dúvida diagnóstica quanto à fratura. Então, ele é muito importante. Você vai ver a parte óssea em 3 planos. Um plano axial, coronal e sagital. Perfeito. Tá? Para planejamento cirúrgico, ele é muito importante a tomografia, né? Então, até para morfologia do impacto femoroacetabular, né? É importante você lançar a mão da tomografia até com reconstrução em 3D, né? Mas eu acho muito importante, no caso específico, para não tirar o foco da artrose, a radiografia correta e a ressonância, para mim, é muito importante, é mais do que suficiente para mim. Tá? O tratamento vai gerar um controle ou não é bem esse o nome? Então, dos tratamentos não cirúrgicos, tá? Dá para dizer que você consegue atingir, ou que o objetivo seria atingir um bom controle, ou a degeneração tá ali, ela vai continuar acontecendo, de modo que dá para chamar mesmo de um tratamento paliativo. É paliativo. É paliativo, né? Sim, porque a artrose, infelizmente, ela não tem cura. É uma degeneração da cartilagem. Existem tratamentos, existem dores que você consegue manejar tranquilamente, né? Tem dores que você não consegue, aí sim. Você já tentou de tudo, aí você pode lançar a mão da prótese, da artroplastia. Tá. Você falou dessa viscosuplementação, então, de guiado ali por ultrassom. Então, você, através de uma agulha, você coloca lá o ácido hialurônico, você pode colocar até remédios ali dentro, né? Então, pode botar um corticoide, pode botar uma xilocaína, uma lidocaína. E por quanto tempo isso vai fazer efeito? Pode ser muito individual? É muito individual, varia de pessoa para pessoa. O tratamento é muito individualizado, né? Tem pessoas que respondem bem a certo tratamento, que não respondem a outros. O que pode ser bom para mim, pode não ser bom para você e vice-versa, né? Mas dando tudo certo, vamos botar um cenário ideal. Fez a viscosuplementação, o paciente teve um alívio da dor, voltou à sua demanda funcional que tinha até de uma forma satisfatória. Qual um período, né? Uns 6 meses. Tá. Uma média. Isso é uma média de uns 6 meses. Tem gente que leva mais tempo. Tem gente que nunca mais sente essa dor. Exatamente. Tem gente que não vai adiantar em nada, né? Aí você tem que pesquisar outros fatores também, não somente ortopédicos, né? A gente está vendo a ponta do iceberg. Às vezes tem outros fatores que contribuem, né? Eu pego muito paciente também que tem o perfil reumatológico, né? Muito paciente, inclusive fibromialgia, né? Que exacerba tudo, né? Hora tá pegando uma articulação, hora pega outra. Legal você ter falado de outras articulações, porque é muito comum a pessoa saber que, por exemplo, tem nos joelhos ou em um joelho artrose. É mais comum, se ela já tem artrose numa articulação, que ela tenha nas outras? Sim. Tá mais propensa a ter. Sim, é mais propenso, sim. E claro que aqui a gente tá falando de quadril, né? Então, sobrecarregado pelo nosso peso. Queria que você falasse sobre excesso de peso. E às vezes nem é obesidade. Para aquela pessoa, 2, 3 quilos podem fazer diferença.
E quando você falou do joelho e de outras articulações, às vezes a pessoa praticava um esporte, cotovelo, por exemplo, ou ombro, praticava um esporte que sobrecarregava, daí fez algum tratamento, mas parou de fazer o esporte, aquele esporte que sobrecarregava demais e não precisou nunca mais tratar, não teve mais a dor. É que quadril, você pode até parar de fazer o seu exercício, mas naturalmente, se você não perder peso, tá sobrecarregado, né? Então é algo que exige maior atenção. Queria que você explicasse, então, do sobrepeso, e às vezes nem é isso que me chama mais atenção. Não é algo exacerbado, não uma obesidade, um pouquinho de peso que a pessoa ganha. Ela já pode comprometer o quadril? Pode comprometer, sim. O que acontece, né? A articulação, a gente está falando da articulação, mas só que a gente também está esquecendo que está em volta da articulação, né? Perfeito. A gente está falando de musculatura, né? O que acontece quando a gente aumenta o peso ou a gente muda o nosso perfil? E é normal isso, né? Acontece. Isso é um processo natural. Por isso que a gente tem que cuidar desde quando a gente é mais novo, né? O que acontece? Tem uma lipossubstituição pelo tecido gorduroso entremeado no tecido muscular. Perfeito. Né? Você falou do ombro, né? A gente tá falando, é uma coisa bem informal, mas muitas pessoas têm problema no ombro porque tem lipossubstituição pelo tecido gorduroso pelo tecido muscular. Aí tem uma síndrome do manguito rotador. Não é incomum isso. Tá. Isso não é incomum, né? Falando especificamente do quadril, sim, vai ter uma lipossubstituição. Isso pode dar claudicação, pode também ocasionar uma tendinopatia do glúteo médio mínimo, é muito comum, né? E uma coisa que é bem real mesmo. Eu pego mais tendinite do glúteo médio em consultório do que artrose. Então, Muito mais. Assim, é um efeito cascata também. Sim, você tem uma musculatura atrófica, lipossubstituída, né? Você vai ter mais claudicação, você vai forçar mais o quadril, né? Você pode desenvolver artrose, lógico, né? Perfeito. Articulações adjacentes podem também contribuir para a dor no quadril, lógico, né? Lombar. Coluna lombar, importante. A gente está falando em específico do quadril, mas o nosso corpo é integrado. Né? Não dá para isolar, né? Claro tá com que um problema no quadril, aí você vai ter um problema, irradia para a perna, o joelho pode sobrecarregar, o outro joelho que você está mancando, está claudicando, a coluna vai ficar também em outra posição, outra postura, e daí então Com certeza. Essa situação vai piorando. Por isso que é importante a gente fazer um diagnóstico correto, né? Fazer um tratamento correto para o paciente. Fisioterapia é indicada? Com certeza. Tá, você falou de acupuntura, então pode estar na alçada do fisioterapeuta. O fisioterapeuta é importantíssimo pra gente. Mesmo os que vão operar. Mesmo os que vão operar. Tá. Então pode ser antes, imediatamente após e para fazer uma reabilitação aí a longo prazo. Pós-operatória, lógico. Por isso que varia de muito paciente para paciente, né? O perfil da pessoa, isso é muito importante. Tem pacientes que são muito idosos, tem baixa demanda, né? Então, mesmo se operando, dando tudo certinho, às vezes o pós-operatório do paciente não é desejável, né? Ou pegou um fisioterapeuta que fez muito básico, não fez um protocolo direcionado para a reabilitação, né? Tá. Então, pode acontecer isso. Isso não é incomum, isso é comum, inclusive. A gente falou aqui de um acompanhamento da pessoa como um todo. Então, avaliar tudo, olhar tudo. E você tem muito esse perfil do 360 do teu paciente, né? Então, ouvir, essa coisa da escuta é muito importante, né? Lógico. E saber ali qual é a rotina dele, como que de repente uma cirurgia vai impactar para saber se você indica mais cedo ou se espera mais um pouco, né? Tudo, ritmo de vida, atividade mesmo, autonomia, independência, tudo isso. E a cirurgia,
por si só, ela assusta muito, né? Então, você fala, vamos substituir a articulação. Então, uau, isso já traz assim, será que precisa mesmo? Eu falei da idade, né? Então, 60 anos, olha, tem 30, 40 anos ainda pra você viver, né? Antigamente, falava-se, pelo menos é o que a gente espera, né, doutor? Vai, põe uns 20, vai. Agora, A vida falando... média brasileira é de 80, 85 isso. anos. A que a gente quer já romper essa barreira, né, doutor? Sim, A gente mas já é quer uma viver média. cada vez mais. Agora, vai substituir. Antigamente, e eu entrevisto médicos há 20 anos. Então, 20 anos atrás, vocês falavam de uma vida útil dessa prótese mais curta do que a gente fala hoje. Né? Sim, Queria porque que mudou a tecnologia. Queria que você falasse sobre isso. Então, as próteses melhoraram. A engenharia melhorou das próteses, né? A durabilidade mudou, os materiais mudaram. Hoje a gente usa a cabeça de cerâmica, né? Polietileno. Pode também usar o polietileno em cerâmica, né? Mas o material, o desenho da prótese, né? Isso muda, com certeza vai mudar a durabilidade da prótese. Uma prótese, a vida média hoje gira em torno de 20 anos, de 20 a 30 anos, né? Mas pode começar a dar algum probleminha de 20 a 30 anos, mas a média, dando tudo certo, é uns 20 anos. Vamos imaginar que você teve que operar uma pessoa muito jovem. Isso é um problema. E aí você sabe que se tudo der certo, porque a gente quer viver bastante, você vai ter que fazer pelo menos mais uma cirurgia. Vai ter que trocar. Certeza. Tudo bem? É o que às vezes a alternativa que a gente tem em mãos, né? O paciente tem que ter ciência disso, né? A gente não pode ficar escondendo o jogo, a gente tem que falar aberto com o paciente. Aliás, tudo a gente tem que falar aberto com o paciente, né? Primeiro, é errado a gente não abrir o jogo. Segundo, o paciente gosta de médico que abre o jogo, né? Então, sim, paciente jovem vai provavelmente, tendo a indicação, tendo que operar, vai ter que fazer uma revisão. É muito mais mórbido para o paciente e mais trabalhoso para o cirurgião. Mas vai fazer o quê? Às vezes tem que lançar a mão. Você falou de revisão. E aí isso me chama a atenção, esse termo, porque não necessariamente, eu tinha pensado logo de cara, em substituir a prótese. Então, não necessariamente é a substituição da prótese. Às vezes você pode substituir um componente. Né? Uma parte dele, não Sim, tudo. Por isso você tem que fazer radiografias seriadas, né? Você tendo acompanhamento correto com o paciente, muitas vezes o paciente pede o acompanhamento com o médico, né? Migra para outro paciente ou muda de cidade. Às vezes fica um pouco complicado, mas tudo certinho, você fazendo uma radiografia seriada, você vai ver como é que tá o estoque ósseo, tanto do fêmur como do acetábulo, né? Tem padrões radiológicos específicos para isso, como osteólise, né? Então tem coisas que você pode ver. Raciocínio aqui. Tá tranquilo. Dá para dizer que o principal problema então, em alguém muito jovem que fez essa cirurgia e vai viver muito, é um acúmulo de uma sujidade, porque a articulação que não é natural, Não. ela não acumula nada, assim, da prótese mesmo. Você fala, a gente chama um termo técnico debris, né? Isso. O termo técnico é debris, né? Não é isso o principal problema. Pode formar, mas não é. Tá. Não é. Agora, você falou... Pode formar, mas não é muito comum, né? Vai desgastar por debris. Não, às vezes, vai desgastando mesmo, vai tendo mais... O estoque ósseo vai diminuindo, então a prótese pode modificar principalmente o acetábulo de posição, né? Naturalmente. Agora, se a pessoa exagerar no esporte... Às vezes pode... Você falou de debris, pode ocorrer, Tá. Às vezes, um desgaste do liner, né? Então, você vai ver uma distância entre a cabeça de um lado tá diminuída, do outro tá aumentada. Pode ocorrer isso. Isso não é tão incomum, mas
não é tão... Não é eu tão considero mais a osteólise o padrão, o padrão de radiográfico. quanto em quanto tempo fazer esse acompanhamento? Porque aí a pessoa operou, ela... Anual. Tudo certo? Anual. Tá, faz com o check-up que vai fazer. Check-up anual, não custa nada, né? Só ver se tá tudo certo. Tá. Agora, a gente fala tanto assim, pode ser que precise fazer ao longo da vida uma revisional, mas você que colocou prótese de silicone, você achou que era só uma vez que ia operar, né? Então, até as situações estéticas, as cirurgias eletivas que a gente pode fazer na vida, colocar uma prótese, por exemplo, de silicone, né? Você tem que acompanhar. E pode ser, né? As próteses não são para sempre, né? As situações podem acontecer. Então, fazer uma cirurgia, essa a gente não tá falando de eletiva, ela não é eletiva. Pode até ser, né? Pode ser eletiva. A coxartrose é uma cirurgia eletiva. Mas em algum momento, você pode se ver na obrigação de fazer essa substituição. Sim, lógico. Porque aí a gente fica nessa, né? Então, né? Só para você saber que toda cirurgia que você faz, ela vai exigir um cuidado, né? Ainda mais quando você coloca algo dentro do seu corpo, né? Que pode ser a prótese de silicone e pode ser uma prótese de quadril. Sim. Né? Então, pensar sobre isso, só porque a gente fala... Quando traz o resultado que é legal, sim, você não pensa que depois você vai ter que fazer esse acompanhamento, que pode romper, que pode mesmo sem romper, você querer tirar. Não fazer mais sentido na sua vida. E é outra cirurgia que você tem que fazer, né? Sim, eu penso da seguinte forma, mesmo dando tudo certo, talvez o paciente às vezes pergunta isso. Pô, Vitor, eu vou ter uma vida como eu era antes, mais próximo do normal vai ter. Tá. Mais próximo do normal vai ter. Normal como era antes... Não, por exemplo, você falou da atividade de alto impacto. Você vai substituir uma articulação por uma prótese. Então, há de se esperar que você tem que evitar atividade com alto impacto? Sim, né? Há de se esperar isso. Então, correr é muito legal, né? Tem paciente que vai correr, mas há de evitar isso, né? Lutar jiu-jitsu, não, né? Uma bicicleta é legal, uma natação é legal, caminhar, né? Eu moro em Santos, eu sou de Santos. Muita gente me pergunta, pô, Vitor, posso caminhar na praia? Pode. Santos é uma areia mais... batida, né? Mais batida, não é aquela areia fofa. Então, tranquilo. Aquela areia mais fofa vai exigir um pouco mais do paciente, né? Mas pode caminhar, né? Dosar a intensidade, de repente, do teu esporte. Outra coisa, sentar em um lugar baixinho, né? Não é muito recomendável, que você pode luxar a prótese. Luxar é quando a congruência articular sai do lugar. Isso causa muito dor. Muito pensa, é só uma luxação, né? Não, quando a pessoa bate e não teve nada, é uma contusão, né? Luxação é quando o osso sai da congruência articular. Ele sai fora do lugar. Isso causa muita dor. Então, você tem que evitar sentar em lugar baixinho. O movimento de hiperflexão, rotação interna, virar para dentro da coxa, né? Virar o joelho para dentro. Sentar em W, por exemplo, não? Exato. Tá. Tá em risco. É risco para luxar. Então, você vai ter a vida muito mais próxima do normal. 100% normal, talvez não. Né? E aqui, lembrando, eu sempre gosto de reforçar isso, já não estava normal antes. Não, né? Então, não assim, você está em busca da melhor qualidade de vida possível, né? Sim, o paciente opera para buscar qualidade de vida, né? O paciente não vai operar por operar. Eu acho que você tem que lançar a mão da cirurgia quando o convencional não surtiu efeito. Perfeito. Né? O básico. Ninguém vai para uma mesa cirúrgica a esmo, né? Vai se o paciente estiver muito limitado, vai buscar para ter uma qualidade de vida melhor. Musculação. Então, a gente está falando... E aqui eu estou pensando, tanto para prevenção, se é que dá para usar essa palavra, prevenção, manutenção e melhora de qualidade de vida, e até depois, com auxílio
do teu fisioterapeuta ali para fazer a primeira etapa do fortalecimento, né? Tem gente que não larga a mão do fisioterapeuta, Não. porque ele vai acompanhar essa pessoa, inclusive na parte da reabilitação do exercício físico ali, né? Muitas clínicas de fisioterapia hoje têm academias completas, que é justamente para você poder ter ali Pilates, inclusive. o aparato completo para o profissional poder te ajudar, te assistir ali 1 a 1, né? Que é incrível, inclusive. Queria que você falasse um pouquinho da musculação, porque não é só articulação, como você disse várias vezes já hoje, é tudo que tá em volta. É o conjunto, lógico. É importante, lógico que é importante, né? A gente não falou que a gente tem que ter uma musculatura mais fortalecida? Sim, é importante. Só que você tem que se fazer tudo supervisionado, né? Eu acho que você fazer musculação, ninguém olhar pra tua cara, você não vai saber o que você vai fazer, você pode piorar, né? Então eu acho que com um profissional habilitado do seu lado, né? Passando um programa, um protocolo, eu acho que protocolo correto, né? Perfeito, ótimo, Tá. maravilhoso. Maravilhoso você fazer musculação. Só que você tem que ter um cuidado, né? Muitas vezes a gente não tem cuidado, né? Enfim. Perfeito. E aí, de repente, você não vai, né? Você não vai poder fazer a carga que você queria, a intensidade que você queria naquela região. Mas fortalece o braço, o core, né? Abdômen, então é tudo, né? Então pensar realmente no corpo como essa máquina que não é porque uma parte tá ali desfavorecida, putz, tive que fazer a substituição da articulação do quadril, e agora? Não, mas calma, porque se você tiver osteoporose é pior ainda. Se você tiver outra situação é pior ainda, né? Então fortalecer ali o corpo como um todo. E a gente sabe que a idade faz com que a gente perca a massa magra, né? Então fazer essa poupança quanto antes, né? E fazer essa manutenção, tentar manter isso o máximo possível, né? Tá. Eu falei da osteoporose. Então, O paciente chega até você, faz essa avaliação também de como é que tá? com certeza, na radiografia, inclusive, muita gente fala assim, pô, o exame de eleição é a densitometria? Sim, ele é muito importante. É muito importante você você avaliar com a densitometria, mas na radiografia simples dá para avaliar, sim, porque tem as trabéculas ósseas de tensão, compressão, né? Uma coisa técnica mesmo de ortopedista, né? Existe até classificação ortopédica para isso, que você vê na radiografia. Mas uma coisa muito importante, você falou de osteoporose. Ele é importante você fazer o tratamento para osteoporose? Sem dúvida, lógico. Só que o uso contínuo e ininterrupto de drogas para osteoporose, você pode ocasionar fratura no fêmur proximal, se você não ter uma parada farmacológica, entendeu? Tá. Isso é uma coisa muito importante, muita gente não sabe isso, né? Então, isso é um dado que as pessoas podem depois pesquisar isso. Se chama fratura atípica do fêmur proximal. Isso pode ocorrer, sim, né? Então, você tem que lançar a mão do tratamento para osteoporose, com medicação, só que você tem, depois de certo período, de uns 2 anos, mais ou menos, você tem que dar uma parada. Tá, então está sendo acompanhado. Está sendo assistido. Você tem que estar sendo acompanhado. Você vai botar um remédio no teu corpo, você tem que saber o que você está tomando, o período. Melhor dos cenários. Os prós e contras, você tem que ter. Tá, e ser responsável Isso que o por benefício. isso. E você tem que se responsabilizar por isso. Porque não adianta, o médico mandou tomar. O médico sugere que a gente tome, né? Indica, prescreve, mas a gente tem que se informar do que se trata. Ele tem que avisar os prós e contras. E aí, se você não está disposto a fazer esse acompanhamento, de depois de um tempo parar ou rever, enfim, então você não está pronto para usar esse remédio. Melhor dos cenários, não precisar dele. Se tiver tudo certo, né? Não for o osteoporótico, né? Ótimo, né? Você não vai tomar remédio por tomar, lógico que não. E a gente espera que muito antes de haver de fato uma osteoporose, dessa necessidade medicamentosa, a pessoa já receba, olha, existe uma osteopenia aqui, tá começando, você tá perdendo. O osso tá ficando mais frágil. E aí, se você ainda não lançou mão
da musculação, você possa fazer isso. A musculação tem esse poder de Pra ajudar, não digo reverter, mas a osteoporose não vai reverter, mas ter uma articulação mais saudável, sim, lógico. tá. Eu acho muito importante o paciente meia idade, lógico, jovem é lógico, né? Mas meia idade você fazer um acompanhamento, você ter o cuidado de você ter uma musculatura boa, de se cuidar, isso vai ser os problemas quando você desenvolver vai ser muito mais atenuados, né? Vai ser menor intensidade, a tendência é ser essa, natural, né? Para terminar, se você puder dizer, então dá uma dica, uma orientação para quem está começando a sentir dor no quadril. Que pode ser alguém mais jovem, que faz um esporte que exige muito, que pode ser alguém que já até tenha recebido uma orientação médica, mas não voltou. Fez os exames, aí não volta, né? A gente abre, lê o exame, deixa, a dor passou, parei, viu, doutor? Parei o jiu-jitsu, parei o beach tênis, não tive mais o problema. Enfim, essa pessoa que tá com a dor, o que você diria, o que você orientaria, recomendaria para essa pessoa? Pessoa que tem dor tem que procurar um médico. Isso é uma coisa básica. Você não pode negligenciar o seu corpo, né? Seu corpo é o seu santuário, né? De verdade mesmo. É o seu santuário. Se você não tiver um corpo bom, você vai padecer em tudo, né? Não só a parte ortopédica, em outras coisas. Até aqui, ó, cabeça. Sim. Com certeza. Procurar o médico, né? Às vezes, não é ortopedista, Denise, minha entrada de saúde lá no SUS, eu vou fazer a consulta com o clínico geral. Ótimo, faça a sua consulta. Se houver necessidade, em muitos casos, o próprio clínico geral dá conta da demanda. E se houver necessidade, ele vai recomendar. Mas uma coisa que eu falo aqui, né? Se você tiver oportunidade, bata na porta do especialista. Né? Se tiver a oportunidade, busque o especialista, doutor. Assim, você viu, né? Dá pra entender que ele enxerga o paciente como um todo, vai te ouvir, essa escuta é tão importante, vai entender como é a sua rotina, vai entender quais são os seus medos, né? Às vezes você não foi buscar um médico antes, porque você não encontrou um médico que te escutasse, né? Sim. Foi lá no médico, pediu o exame, tchau. O cara pediu o exame, tchau. Não voltou mais. Eu pego muito isso, às vezes o paciente passa com outro médico, o médico só passou o exame e tchau. O paciente às vezes nem fez o exame. Às vezes fez o exame e não voltou no médico. Por isso é importante. Você tem que. Quando o paciente vai no teu consultório, essa é uma coisa básica. Você tem que fazer uma anamnese correta, você tem que fazer um exame físico correto, né? Você tem que avaliar a coluna. Eu avalio coluna, eu gosto de avaliar a coluna. Você não tem como avaliar quadril sem avaliar a coluna. E lançar mão de exames complementares. O conjunto você vai ter um diagnóstico mais correto e apurado e você vai propor um tratamento mais adequado para o paciente. Certeza, adorei. Tá bom? Vou deixar o contato do doutor aqui. Vai lá no Instagram dele, tem posts informativos, né? Bastante conteúdo. E em breve os nossos cortes aqui também. Eu vou te marcar no post colaborativo. Você aceita lá, doutor? Muita informação e cortes valiosos dessa entrevista por lá também. @drvitor.weisman, do jeitinho que tá escrito na sua tela. @drvitor.weisman. É o Instagram do doutor. Doutor, volte outras vezes. Obrigada por ter vindo. Obrigado mesmo. Adorei a sua participação aqui hoje. Uma entrevista muito esclarecedora. Parabéns pelo seu trabalho, por essa escuta. Tenho certeza que seus pacientes que estão assistindo estão adorando e concordando aí com tudo que eu falei sobre o seu jeito, né, da consulta. Obrigada, viu? Que isso. Toda a disposição para vocês precisar, tá bom? Obrigada. Doutor. Nada, que isso. Obrigada a você que está sempre por aqui, que gosta de aprender junto comigo. Informação e o conhecimento são coisas que ninguém consegue tomar da gente. Se essa informação vai servir para alguém, já aproveita, clica aí no aviãozinho, manda para quem você acha que vai gostar de receber essa informação. E fique sempre aqui conosco, né, para receber toda a informação e os cortes das entrevistas. A vida é feita de diálogos e conexões e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!